Oi, gente, estou de volta ao Duplo Clique. Tava com saudade do nosso podcast. Hoje, no nosso Roundup, falamos das demissões da Microsoft, que já estão sendo consideradas um efeito do uso da IA nas empresas. Também da concordata dos vigilantes do peso, que estão lutando para continuar relevantes em meio ao boom do Ozempic e de outras drogas similares. E da visita do Trump ao Oriente Médio, da qual ele voltou com um singelo souvenir, um avião de presente da família real do Catar. O nosso Duplo Clique de hoje se aprofunda em edição genética, uma tecnologia conhecida como CRISPR. E nesse contexto, falamos do AlphaFold, o superbanco de proteínas desenvolvido pela DeepMind, que hoje pertence ao Google, e de como a computação quântica vai impactar o mundo. Vem com a gente! Dea, que bom que você voltou! Fiquei arrasada de fazer sozinha semana passada, entendeu? Não, mas você mandou bem, mandou muito bem. Adorei você sozinha. Mas... Você sozinha, você é uma one-woman show. Você pode falar por horas e horas que nunca falta assunto. Eu tive que trazer meu lado meio piadista, entendeu? Fiquei conversando com você, assim, né? Tipo, na imaginação, entendeu? Mas... Muito bom, muito bom. Mas sim, voltei. Obrigada por ter tocado aí sozinha na minha ausência. Foi uma semana, realmente não dava para ter organizado esse podcast no meio da viagem, só para todo mundo saber, enfim, o motivo real. Eu estava na formatura da minha filha, a Fê falou, né? E depois a gente ainda engatou numa mudança dela para Nova York, ela vai morar lá. Então teve toda uma logística de traz as caixas, as malas, coloca num storage, porque o apartamento ainda não está disponível. Aí foi uma experiência conhecer esses prédios de storage no Manhattan, assim, nunca tinha ido, foi um negócio assim surreal, né? Você chega num prédio com uma chavinha, milhões de códigos, aí você tem corredores e mais corredores e mais corredores com portõezinhos, você escolhe pelo tamanho, é uma super experiência. Aí toca tudo pra lá, daí compra o que falta, enfim, não foi uma viagem de turismo, foi uma viagem de função, mas foi muito bom. Você tava na função de mãe, Dea mãe. Tava na função de mãe. Delicioso, muito bom, né? Querida, e aí? Vamos lá. Começando o nosso roundup, me conta aí um pouco do que você viu essa semana. Bom, lá nos Estados Unidos, um dos grandes assuntos foi a falência da Weight Watchers, o famoso Vigilantes do Peso, né? Que é uma instituição americana há muitos anos, né? Foi aí, se expandiu globalmente, e é óbvio que está sofrendo o impacto da era Ozempic e similares, né? Acho que já é um golpe muito forte para uma instituição como Weight Watchers, né, lidar com essa nova forma que as pessoas têm de perder peso e principalmente de manter o peso, né? Que eu acho que é a próxima grande fronteira aí que a gente vai ver nos remédios dessa geração. Porque as pessoas usam para emagrecer e depois elas usam artifícios meio personalizados e meio que hackeiam o sistema para poder continuar usando esses remédios na manutenção, quando você não precisa mais perder peso. Então as pessoas estão usando contagem de cliques, espaçando mais as doses para poder usar esses remédios na manutenção. Então acho que a próxima fronteira aí, eu tenho a sensação de que as marcas como Eli Lilly, como a própria Novo Nordisk, vão lançar novas canetas, novos formatos para poder atender esse público que já está num outro estágio, né? Que é só fazer a manutenção. E eu acho que aqui no Brasil, aqui no Brasil se falou bastante disso, porque agora tem Mounjaro aqui no Brasil, né? Sim, chegou o Mounjaro. Não era junho que chegou o Mounjaro? Não, já chegou. Já chegou, porque eu já tenho um amigo tomando. E aí, a caneta é descartável. Não tem esse lance de clique. Entendeu? Você compra da dosagem X, aperta, aplica todo aquele negócio, joga fora. E a gente tava falando justamente isso, né? Não vai bater isso de contar clique, sim, economiza, não economiza, sim, personaliza. Talvez isso esteja até sendo responsável um pouco pelos problemas que a Novo Nordisk está enfrentando. Que eu acho que na esteira desse assunto da Weight Watchers, teve também uma notícia super impactante essa semana, que foi a demissão do Lars Jorgensen, que era o CEO há 8 anos da Novo Nordisk. Foi ele que conduziu a Novo, né, a esse momento em que ela chegou a ser a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando a LVMH, e ele foi demitido de surpresa. Ele não esperava pela demissão. Ele soube numa reunião do Teams. Foi algo assim muito surpreendente para ele e para o mercado como um todo, né? Todo mundo sabe que a Eli Lilly está
enfim, lançando um novo medicamento que promete um resultado ainda melhor, com menos efeitos colaterais. Então, essa é a guerra dessas farmacêuticas agora, é lançar mais produtos com menos efeitos, a um preço mais acessível, numa forma mais inteligente, né? E explicando super rapidinho para quem não acompanha isso, né, assim, Ozempic foi a grande revolução, que é da Novo Nordisk. Dizem que Ozempic foi meio acidental, eles não estavam querendo inventar uma droga para isso. E depois, então, duvida um pouco da capacidade de inovação e de se manter realmente à frente da Novo Nordisk, enquanto você pega o Eli Lilly, que está trazendo drogas, Mounjaro é deles, né, Dea, que está trazendo realmente drogas superiores, melhores, então essa disputa toda que a Dea está falando. Mas esse, com certeza, continua sendo um tema, né? Com certeza. Dea, fora isso, nas tarifas da China, né? A gente viu que teve lá uma reunião em Genebra e suspenderam por 90 dias, né? Suspenderam não, reduziram por 90 dias as tarifas entre os Estados Unidos e a China. Ela começou a valer no dia 14 de maio. Agora, as tarifas nos Estados Unidos de produtos importados chineses caiu de 145% para 30%, e as da China, né, para produtos americanos, de 125% para 10%. Então, continua tudo isso, né? Eu acho que assim, tem aquele negócio de que coloca o bode na sala, que a hora que você fala de 145, a hora que você tira o bode virou 30, já até, né, tem uma certa aceitação que se tivesse saído do 0 para o 30 teria sido absurdo, mas continua com uma instabilidade muito grande aí, né, de previsibilidade e tudo, e vamos ver o que vai acontecer daqui a 90 dias. Agora, dizem que o grande ganhador disso tudo foi a China, que no fundo, né, nesse negócio da arte da negociação e tudo, de ver quem ia ceder, a China foi até o fim. Então, vamos ver como fica isso. Bom, verdade. Bom, outros assuntos importantes na semana que chamaram minha atenção foi a demissão de 3% da força de trabalho da Microsoft, que foi algo que, enfim, levantou muitas discussões, muita polêmica sobre o que vai acontecer com o futuro do trabalho, né? E acho que é uma pauta que a gente volta e meia traz aqui no Duplo Clique. Eu falo bastante disso nos meus conteúdos na Oxygen, uma pauta que, para mim, é a pauta da década, né? Acho que junto com a crise climática, o futuro do trabalho é algo que a gente não está falando suficientemente sobre, né? Eu acho que a gente tem aí cada vez mais evidências, como essa da Microsoft, que demitiu 3% da sua força, o que representa mais ou menos 6.500 funcionários, né, de diversas partes do mundo. Aqui no Brasil teve desligamentos também no LinkedIn, que pertence à Microsoft, e isso já demonstra, né, o apetite das empresas de tecnologia por corte de custos na esteira da inteligência artificial, ou seja, já são cortes que refletem uma otimização de trabalho, de funções, de tarefas, e que vão começar a acontecer de forma mais intensa nas empresas de tecnologia. E acho que falta, né, acho que todo mundo que não enxergou isso precisa ver que isso vai ser uma verdadeira revolução, uma transformação muito profunda no mercado de trabalho. E queria chamar a atenção também para o fato de que nessa demissão da Microsoft, o maior número de pessoas demitidas foi nas áreas de engenharia e código, né, de desenvolvedores. Isso é muito distópico, né, porque os próprios engenheiros e cientistas da computação que criaram, né, que trabalham na inteligência artificial, estão sendo substituídos por ela. É difícil até de compreender, assim, né, um pouco esse momento que a gente está vivendo, né, Fê? Não, total. E a gente, assim, isso vai continuar acontecendo, né, Dea? E acho que até tem um assunto que a gente ainda não fez um duplo clique, que é sobre educação, né? Como que a gente prepara os nossos filhos e tudo para esse futuro, porque tudo está mudando, né? As pessoas vão ter que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Tem realmente setores que vão desaparecer. Alguns anos atrás, uma das coisas, né, que era uma das maiores escassezes, assim, de nossa, super difícil achar profissional, eu não consigo pôr um negócio em pé porque não tem desenvolvedor suficiente no mercado. De repente, isso não existe mais, né? E essas empresas de tecnologia estão realmente pivotando. Então, não quer dizer, em parte elas estão reduzindo o custo encolhendo, porque elas podem encolher em algumas coisas que elas fazem, usam a própria tecnologia para fazer, e em parte elas estão realmente virando canhão porque elas acreditam que vai fazer, né, vai ter efeito. Então, acho que continua essa virada.
Exato, eu acho que volto aqui a lembrar de uma das palestras que a gente viu na SXSW com a Jay Graeber, fundadora CEO, né, uma das co-founders do Blue Sky, que é uma rede social, que tinha 35 milhões de usuários no mundo e apenas 21 funcionários, né? Então, acho que esse modelo é um modelo que a gente vai ver cada vez mais nas empresas de tecnologia e resta, né, saber o que vai acontecer com todos esses engenheiros e cientistas da computação, toda essa turma de STEM que foi tão valorizada, né, nos últimos anos, STEM sendo uma sigla para Science, Technology, Engineering and Maths, né, que é essa área que foi a mais valorizada nos últimos anos na educação. Eu vi agora na formatura da minha filha em Duke, quando eles chamaram, né, os formandos em engenharia e levantam, né, naquele estádio de futebol, né, sei lá, 600 engenheiros recém-formados. Eu só pensava, gente, para onde vão essas pessoas, né? Isso foi um sentimento que eu tive ao longo de todo... A gente pode falar disso no nosso podcast de educação, mas sobre essa questão da educação, né? Quando eles resolveram fazer faculdade de engenharia, era incrível, né? 4 anos atrás, quer dizer, com muito certeza, rápido. Era talvez uma das áreas mais promissoras, né? Os salários de desenvolvedores eram sempre os salários mais altos. A gente falava que logo depois da pandemia, um dev ganhava, sei lá, quase que um CEO ganhava. Então, assim, uma profissão super procurada, uma escassez de bons devs no mercado, e agora os devs, muitos vão ser substituídos realmente por IA, que está codando agora. Então, esse é um assunto super importante. Acho ótima ideia a gente fazer um podcast sobre isso. Vai dar vários de educação, mas acho que a gente pode começar. E hoje a gente vai falar um pouco mais de tecnologia. Então, aguenta aí, galera. E aí, bom, Rússia e Ucrânia, pela primeira vez, né? Depois de 3 anos sem encontros, em que realmente tinha uma rodada de conversa, né? Teve uma negociação entre Rússia e Ucrânia em Istambul. Eles não conseguiram chegar no cessar-fogo. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda aí. Os Estados Unidos também estão entrando e pressionando mais. Mas, pela primeira vez, realmente houve um encontro. Então, acho que as coisas estão caminhando para esse lado. E, por fim, acho que outro assunto que também ficou muito quente nos Estados Unidos essa semana foi a ida do Trump para o Golfo, né? A primeira viagem internacional dele, uma visita considerada já histórica, né? E porque eu estava nos Estados Unidos, a gente assistindo, né, o tempo todo noticiário e tudo mais, acho que o grande tema dessa viagem foi o avião. O bendito avião, o bendito avião, mais um factoide, assim, dessas notícias todas, né, que sempre algumas coisas ficam muito em evidência, e nesse caso não foi diferente, né, ele resolveu aceitar um avião que estaria sendo dado de presente, sem nada em troca, né? Assim, apenas pelos seus belos olhos, né? Um avião aí avaliado, enfim... 400 milhões de dólares, que vai ser reformado, vai passar por uma série de processos, né, para torná-lo digno de carregar um presidente americano para lá e para cá. E aí várias discussões sobre, enfim, o aspecto ético disso, compliance, todas essas questões que envolvem, né, um presente dessa magnitude. Odea, e o que eu vi bastante, assim, né? A família real do Catar, né, que ofereceu esse presente para o Trump. Parece que o Air Force One, né, já é um avião da década de 90, super sucateado, super já tava, antigo, que eles já, acho que encomendaram um modelo novo que só chega em 2027, então ainda não tá pronto, e entrou em toda essa discussão. Eu estava ouvindo algumas discussões falando que é comum, né, dentro dessa galera, né, ali, eles se presentearem esse tipo de coisa, né, entre os reinados todos, né, mas que assim, não é comum para uma democracia como os Estados Unidos, e que esse avião ficaria a serviço dos Estados Unidos para o Trump e depois iria fazer parte da, abre aspas, biblioteca. Ou seja, biblioteca assim, é o que o presidente leva depois para ele como pessoa física, uma vez terminado o mandado. E que assim, não tem nenhum espaço do ponto de vista legal e tal para isso acontecer, né? O Trump, como sempre, né, causando, falando que sim, que é um absurdo o avião daquele jeito e tal, que quer aceitar o avião. E o que eu tava ouvindo, que é super interessante, é que assim, para esse avião ter, né, poder
carregar, né, ser um Air Force One e carregar o presidente dos Estados Unidos, ele teria que, obviamente, passar por uma série de reformas, né? Teriam que trocar toda a fiação e o sistema eletrônico, toda a comunicação dele, né? Porque imagina todos os riscos que podem ter. Tem toda uma tecnologia de defesa antimísseis, escudo eletromagnético, reabastecimento em voo. Então, ele tem um sistema que você consegue reabastecer. Além de tudo que eles terão que fazer contra espionagem. E todo mundo acredita que mesmo se, e aí tem um grande se, fosse aceito, cara, ele não estaria pronto antes de 2029. Então, no fundo, é uma discussão, né, mas que mostra essa corrupção, né? Porque no nosso... Tudo bem, né? Lá pro Catar isso não é corrupção, é normal, porque tem as pessoas que são as donas do mundo mesmo, né? Mas no nosso mundo, isto não é algo aceitável. E eu estava até lendo que nos Estados Unidos, né, a Constituição dos Estados Unidos proíbe o presidente de aceitar presentes estrangeiros sem o aval do Congresso, né? E além disso, tem uma outra lei, que daí eu acho que é meio anti-bribery, assim, né, de suborno e tudo, que eles só podem aceitar presentes até $415, e isso fica pro governo, né? Não sai depois, não é que o presidente leva a coisa depois. Então, obviamente, não tem nenhum tipo de espaço legal para isso acontecer. Pois é, mas a discussão preenche, né, ali as redes sociais, o noticiário. Tomou a mídia essa semana. Toma como tudo que ele gosta de fazer, né? Ele realmente gosta de tomar essas decisões e fazer determinados iniciativas que realmente mexem com a opinião pública, e isso realmente disfarça, talvez tira atenção de outras coisas mais importantes. Flood the zone, lá se vai mais uma vez essa técnica que ele usa tão bem. Não, com certeza. E aí, né, na verdade, esse encontro no Oriente Médio foi um encontro de investimento entre os Estados Unidos, os países do Oriente Médio, né? Muita coisa de que eu estava doida para trazer aqui, mas que eu não trouxe porque eu achei que tem um assunto que me chamou muito mais atenção e que a gente resolveu dar um duplo clique, né, Dea? Porque essa semana teve a notícia do primeiro bebê que teve uma terapia genética de precisão, né? Então, tem um bebê que eles estão chamando de KJ, né? KJ. Ele tinha uma doença genética rara, que afeta uma a cada 1,3 milhões de recém-nascidos. E se ele sobrevivesse, ele ia ter grandes deficiências neurológicas, passaria por transplante de fígado, e seria super difícil. E pela primeira vez fizeram, né, um tratamento de edição genética personalizada para corrigir exatamente a mutação dele. Isso para mim é uma coisa tão de ficção científica. Como assim você pode pegar um DNA, achar o que está errado no DNA, né, com uma substância que vai fazer chegar nas células e ajustar o DNA? E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto todo, né, e eu e a Dea resolvemos trazer um pouco disso, né, do que é CRISPR, que eu acho que pode ser a primeira parte, né, Dea, que é uma coisa até já mais antiga. Conta pra gente um pouco, Dea, disso. O CRISPR é uma técnica de edição genética que tem uma história muito legal, né? Porque ela foi inventada por duas mulheres, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. A Jennifer Doudna, inclusive, foi tema de um livro, A Decodificadora, do Walter Isaacson, que é um biógrafo de nomes incríveis como o próprio Steve Jobs, o próprio Elon Musk também foi feito por ele. E ele ficou encantado com a história dela, da Jennifer Doudna especificamente, e ela inclusive recebeu o Prêmio Nobel em 2020 de Química. Então, uma história super legal. Elas criaram essa técnica que ainda está, né, na sua infância, ainda está começando, e que pode ser realmente uma revolução na forma como a gente trata as doenças, de forma assim realmente revolucionária. O que eu acho que tem muita preocupação no CRISPR, acho que você vai falar disso um pouquinho mais para frente, é a questão ética, né? Tem muitas implicações e por isso que ele ainda está sendo usado com muita parcimônia, com muito cuidado, porque não existe ainda regulação a respeito disso, né? Porque no momento que a gente pode fazer uma edição genética para curar doenças, a gente também pode fazer edição genética para escolher a cor dos olhos do nosso filho, né? A altura que ele vai ter, ou os traços de personalidade que ele vai ter. Ou criar doenças, né? E tem uma história, né? Nem sei quanto é verdadeira, mas de que a Jennifer Doudna sonhou
que o Hitler queria aprender CRISPR e que a partir daí ela começou realmente a liderar debate de ética e edição genética. E eu fui tentar entender, né? Você sabe que parte da minha vida, como eu trabalho com tecnologia, parte da minha vida é querer ficar tentando entender essas coisas e explicar de um jeito que faça sentido, né? E o que eu ouvi que eu achei interessante é que, no fim, CRISPR, ele é como se fosse uma tesoura genética, né? Uma ferramenta que ela é baseada em um sistema de defesa bacteriano. Parece que as bactérias acabam tendo uma memória das coisas que aconteceram, dos vírus que atacaram e coisas assim. Isso foi o que inspirou isso. E a partir daí, eles conseguiram fazer realmente uma tecnologia que você consegue ir lá, cortar e colar ou alterar o gene. Então imagina que eu estava na escola, que a gente estudava gene, né? Era aquela linhazinha cheia de coisas. Imagina que você vai lá, encontra o pedacinho que você quer ali, né? E daí isso usa até uma outra tecnologia, mas você consegue ir lá e editar exatamente aquilo, né? E aí entra nessa coisa toda da medicina de precisão, né? A medicina de precisão é uma medicina em que você faz alguma coisa sob medida para aquele paciente. Então imagina uma correção genética que não é feita, né, para todo mundo do mesmo jeito. Ela vai lá, estuda o gene daquela pessoa e faz aquele ajuste para ela, né? Então assim, tem um paciente que de repente tem uma mutação, né? Você pode usar AlphaFold, que a gente já entra nesse assunto, né, que é um assunto super interessante para prever o efeito daquilo. Então inteligência artificial entra para você conseguir simular o que vai acontecer, porque também imagina que é uma coisa, né, arriscada. O CRISPR projeta essa correção, né? Aí você pode usar IA para ver se vai dar certo ou não. E aí você faz essa terapia para realmente entregar e mudar a genética daquela pessoa. Foi isso que fizeram, quer dizer, não sei se envolveu o AlphaFold, mas foi isso que fizeram com esse bebê. E foi algo que realmente me chamou muita atenção essa semana. E aí, entrando um pouco mais nesse lance desse tal desse AlphaFold, né? Imagina que as proteínas são moléculas microscópicas que regulam o comportamento de todos os seres vivos, né? Eles começam como cadeias de compostos químicos e o jeito que eles se torcem, se dobram, quer dizer, a forma tridimensional dela que define como ela vai interagir com os outros mecanismos microbióticos do corpo. Então imagina que assim, a proteína, ela é algo que o formato dela 3D é super importante para saber o que ela vai fazer e o que vai acontecer. E aí, né, a DeepMind, né, que hoje é um laboratório do Google, eles fizeram uma inteligência artificial justamente para você conseguir prever a estrutura 3D de proteínas e fazer isso com uma precisão muito grande e conseguir acelerar, né, o desenvolvimento ou testar uma série de coisas, né, uma série de remédios, enzimas, biotecnologia e tudo isso. E tem uma coisa aqui que eu acho que é super interessante, né, que é esse lance de que imagina na complexidade e na quantidade de coisas que tem. A gente, sem computadores muito poderosos, jamais ia conseguir, né, simular, entender e fazer alguma coisa assim. Parece que, né, que o AlphaFold, e agora eles já lançaram o AlphaFold 3, mas tem assim centenas de milhões de estruturas de proteína. Antes os biólogos passavam anos, décadas, tentando identificar a forma de uma proteína. E quando o AlphaFold surgiu, né, tanto que acho que eu aprendi com a Deia, que o Demis Hassabis, né, ele ganhou o Nobel, acho que de Química também, né, Deia, por causa desse projeto. Ano passado, super recente, e é considerado assim um breakthrough assim, na forma como a gente vai evoluir a medicina e a ciência mesmo. E é justamente isso, né, assim, é você conseguir ter uma tecnologia para entender essa cadeia, né, de aminoácidos que compõem uma proteína e conseguir prever a sua forma tridimensional em minutos, né? E não é só para drogas, né, medicamentos humanos que o CRISPR vai ter impactos assim significativos. Ele também vai ter uma força enorme na agricultura, na medida em que ele pode ajudar a desenvolver espécies mais resistentes a pragas,
as questões climáticas também, que eu acho que é uma super necessidade que a gente tem a partir de agora, né, à medida que os eventos climáticos extremos vão prejudicando as safras. Então, ele vai muito além só das ciências humanas, digamos assim. Então, acho que é muito, muito interessante o alcance que o CRISPR vai ter, né? Dea, você sabe que uma coisa que eu tava lendo, que depois eu até fiquei curiosa, eu não consegui chegar na resposta, gente. Infelizmente, o tempo é finito, né, pra gente pesquisar tudo que a gente quer. Mas aquela época, né, de dengue, zika e tudo isso que estavam colocando mosquitos geneticamente alterados que não carregavam a doença para tentar, né, acabar com a difusão, com a propagação das doenças. Tem um monte de coisa que esse tipo de tecnologia é usada, né, de CRISPR e coisas assim, que são essas coisas de edição genética. E, para mim, uma coisa que é fascinante é pensar nessa parte toda de como o IA acelera tudo isso, né? Existe um conceito, gente, no mundo que fala, né, do digital twin, né, do seu gêmeo digital. Que assim, imagina você conseguir, num ambiente digital, simular uma série de coisas e com isso saber se aquilo vai dar certo ou não. Tem gente que faz isso com modelos para empresas, tem gente que... E tem ideias até de... Você imagina que você tem uma Fernanda ali digitalmente para você simular, né? Assim, se um remédio vai ter sucesso, se alguma coisa vai funcionar ou não. E medicina de precisão já está muito ligado a isso, a você fazer coisas para o indivíduo. Mas tudo isso ainda é, de alguma forma, complexo, difícil e tem algumas margens de erro. E eu fiquei fascinada com uma das apresentações da XCSW, né, sobre quantum. Foi a melhor apresentação que eu já vi até hoje, né? Porque computação quântica é um assunto... Aliás, a gente está trazendo um monte de assunto difícil aqui, né? Edição genética. Hoje está mais cabeçudo o nosso podcast. A gente está muito cabeçudo, gente. AlphaFold e tudo isso. E daí agora a gente vai entrar em quantum, porque é isso aí, gente. Vocês têm que estar muito empoderados com esses assuntos. Quantum é uma coisa que eu já estudo há algum tempo. E tem uma sessão, que eu vou deixar o link para vocês aqui, né? Em que a chefe do Google, na parte de quantum, que chama Karina Shaw, ela fez uma apresentação no SX que chama The What, Why and When, de quantum. E foi, para mim, a melhor que teve, né? E, no fim do dia, assim, a gente sabe que os computadores, eles funcionam, né, com ou 0 ou 1. Né? Então, tem esse lance que é o bit, né? Assim, no fim do dia, em todos os sistemas, tudo chega num nível em que é uma codificação entre 1 e 0, né? Então, pensa que é como se fosse um interruptor, né? Que está ou para cima ou para baixo. E ela fala que, com o computador quântico, então o bit vira qubit, que eu não sei exatamente como fala isso, Dea, mas é o quantic bit. Ele não precisa estar, ele não é binário, ou está na posição 1 ou está na posição 0. Se você fizer um paralelo de pensar num globo, pensa que não existe só o polo norte ou o polo sul, mas você pode ter diversas direções lá, né, apontando para qualquer cidade a partir do centro do globo e que pode ter, né, simultaneamente coisas relacionadas a 0 e 1. Então, traz uma complexidade para cada um deles muito grande. E que no fim do dia, toda a natureza é feita com moléculas, átomos, reações químicas. Nada disso se comporta de forma binária. Tudo isso é quântico. E que quando a gente tenta usar um computador para simular alguma coisa ou para fazer alguma coisa, tem que existir uma aproximação para colocar isso dentro de 0 e 1, que tem uma margem de erro enorme. E que a hora que a gente vai usar computadores quânticos para resolver problemas impossíveis com esses computadores atuais, a gente vai conseguir chegar num nível de resposta, né, e num nível ali de o quanto a gente vai conseguir processar de informação, que vai permitir, por exemplo, a gente simular todas as reações e interações biológicas, químicas e tudo que podem existir ali com alguma coisa. Então imagina, né, a hora que você começa a juntar essas informações. Então tudo bem, a gente já tem lá o tal do CRISPR, que é a edição genética, né? A gente tem IA cada vez ajudando mais a simular como que uma proteína vai ser, o que ela vai ter e conseguir simular, né, qual que vai ser a reação, né, que esse tipo de mudança vai ter naquela situação, em medicina de precisão, tudo. Pensa que a hora que a gente soma isso à computação quântica,
que é algo que ainda não está pronto para ser usado, tá, gente? Daqui a pouco eu conto um pouco para vocês essa parte, que eu preciso deixar minha super Déa falar, porque ela sempre tem informações muito legais também, entendeu? Mas a hora que a gente junta tudo isso com o potencial quântico, por isso que falo, acho que tem algumas frases que são famosas, né, de computação quântica. Vê se vocês concordam comigo, gente. Vocês podem concordar comigo. É isso aí, Fê, eu não vou estar ouvindo, mas eu vou gostar mesmo assim, né? Primeiro, a computação quântica vai acabar com toda a criptografia, vai chegar em todas as senhas do mundo. Essa é uma. Tem uma outra que é, com a computação quântica a gente vai descobrir a cura do câncer. Super me interessa por esse assunto, né, gente? Como uma sobrevivente de câncer. Mas o racional que tem por trás disso é o racional de que a hora que a gente conseguir realmente entender todas essas interações, né? Conseguir entender a química, o corpo humano, nesse nível, a gente vai conseguir encontrar soluções para cada um dos problemas usando esse tipo de capacidade. Então, acho que tem uma coisa aí super interessante. Não, muito legal. E eu tô animada aqui porque fazendo algumas conexões de tudo isso que você está trazendo, Fê, com tanto o SX de Austin, que teve a presença do keynote, teve um keynote do Ben Lamb. O Ben Lamb talvez vocês tenham ouvido falar, ele é um empreendedor serial, né? Um cara que já fez 2 ou 3 empresas de tecnologia, já vendeu, já está, já tem bastante dinheiro e usou boa parte desse dinheiro para fundar uma empresa chamada Colossal, que é uma empresa de biotecnologia, que ele fundou em 2021. A gente até contou, né, que acompanha todos os DuploClicks, mas eu deixo você repetir, porque a gente deve ter novos fãs, vai. Sim, a cada semana, né, entra uma nova horda de ouvintes aqui. Então, vamos lá. O Ben Lamb se associou com o geneticista George Church, que é um professor de Harvard e que é considerado o papa, digamos assim, da genética. E juntos eles montaram a Colossal, que tem como objetivo trazer de volta à vida espécies extintas por meio de engenharia genética, ou seja, CRISPR. Né? Eles usam CRISPR, que é essa grande ferramenta nova, para poder trazer de volta espécies que estão em vias de extinção também. Então, o objetivo da Colossal é preservar a biodiversidade. Né? Então, por isso que eles estiveram na mídia recentemente, inclusive na capa da Time, mais ou menos um mês atrás, eles criaram, né, eles já lançaram alguns projetos no mundo, como o rato lanoso. Esse nome é meio estranho, mas é um ratinho que tem tipo um pelo longo, que foi algo que eles conseguiram fazer. E também, recentemente, o Lobo Terrível. O nome é esse, então, tá? Lobo Terrível. Que a gente falou muito do Lobo Terrível. Exato. Né, o Romulus, Remus e o Calize. Tipo, para que o Lobo Terrível? Não tinha um bichinho mais inofensivo para reavivar? Exato. Então, é uma prova de que o CRISPR já está sendo usado. Claro que de forma ainda experimental. Mas esse é o objetivo da Colossal, né? Usar CRISPR para espécies extintas. Mais um link aí com toda a nossa conversa hoje. A gente tá indo pro SXSW de Londres, que começa daqui a 14 dias. A gente é muita gente, tá? Quem vai é a Andréia, eu vou ficar aqui trabalhando, gente, com fome e tentando achar a agenda dessa mulher pra ela gravar de lá com a gente. Exato, vai ser uma loucura achar essa agenda, mas vou estar Mas a gente vai achar dessa, você não vai me largar sozinha aqui de novo não, viu? Já vou dar dica. Vou ter que arrumar um horário ainda confuso de quase 5 horas, mas vamos lá. No SX de Londres, um dos keynotes é o Demis Hassabis, também fechando aqui o círculo dos nomes e das referências que a gente trouxe aqui no nosso podcast. Quem não prestou atenção, memória falhou, é o cara que ganhou o Nobel do AlphaFold, galera. Acabamos de comentar. Co-fundador da DeepMind, junto com o Mustafa Suleyman, que hoje está na Microsoft. Eu quero selfie, hein, Déa? Quero selfie. Já pensou? Quero selfie com o Demis. Vou tentar. Tá bom. Vou tentar. Esse eu não tenho ainda. Esse é um dos papas da IA que eu não tenho selfie ainda. Eu tenho com o Sam Altman, tenho com o Max Tegmark. Olha só. Gary Marcus, mas com o Gary Marcus eu também tenho, eu tava com você. É verdade, tá vendo? Vou ver se eu persigo ele lá em Londres. E eu acho que tem algumas coisas interessantes de quântico, né? Primeiro, computação quântica não substitui a nossa computação clássica. Ela é feita e serve para outra coisa. Então, não é que isso vai substituir.
tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Ela é ideal para fazer simulação, otimização, esse tipo de modelagem molecular e além, né, de descobertas de medicamentos, simulação de moléculas e proteínas, tem muito uso, parece que para energia, para bateria, painel solar, fusão nuclear, muitas coisas assim, tá? Tem algumas coisas interessantes, né? Existem várias tecnologias diferentes. A tecnologia que o Google usa, né, que eles usam nesse chip chamado Willow, que também teve algumas notícias que falou, ela exige temperaturas tão baixas que são 10 milikelvins, não sei nem sei o que é isso, gente. Eu só sei que dizem que isso é mais frio do que o espaço. Então, imagina o que é você conseguir chegar na temperatura para estabilizar isso. Tem que proteger contra ruído, vibração, raios cósmicos, né? E a abordagem do Google é uma abordagem meio full stack. O que quer dizer full stack? Quer dizer, quando você pensa em tudo. Você pensa no software, no hardware, nos algoritmos, né, em tudo que envolve aquela tecnologia. E isso vai precisar de gente qualificada para esse tipo de coisa, né, e para quantum. Então, tem algumas coisas super interessantes que vêm no meio disso tudo. Tanto que é o tipo de investimento não, é o tipo de inovação que precisa de investimento público, de vários países, de várias coisas, porque realmente não é algo simples nem barato de fazer. E sobre o quando, né? Assim, esse negócio tá pronto, não tá pronto? Não está pronto. Vai demorar alguns anos para realmente conseguir, né, ter uso de computação quântica, assim. E algumas notícias animaram bastante o mercado, porque, por exemplo, a gente precisa de 100 mil a 1 milhão de qubits de alta qualidade para conseguir aplicações reais. Então, esse é um dos desafios técnicos que existem. A taxa de erro, né? Então isso é uma coisa super importante, né? Assim, conseguir reduzir a taxa de erro lógico. Hoje ela está de 1 para 1000 e foi uma mega conquista, super comemorada, né? Dessa redução. Ela precisa chegar em 1 para 1 milhão. Então tem uma evolução muito grande, né? Além de inovações que são importantes, desde refrigeração, conseguir fabricar isso em escala, integrar com outras coisas. Então tem uma série de desafios que muitas empresas estão trabalhando e investindo para conseguir chegar. Agora, eu quero muito continuar acreditando que a computação quântica vai chegar na cura do câncer, entendeu? E que vai realmente acontecer tudo isso. E acho que esse lado otimista e a história desse bebê, né? Que outro detalhe interessante, Dea, você viu que o FDA aprovou isso em, 10 dias. Assim, teve realmente uma força-tarefa até, né? Até do ponto de vista regulatório, né? De falar, cara, assim, é um bebê, entendeu? Assim, temos uma tecnologia, podemos fazer, não podemos, e conseguir colocar isso no ar. Mas eu acho que a gente vê esse tipo de medicina de precisão usando algumas dessas tecnologias para realmente, potencialmente salvar uma vida, é incrível, né? Incrível. E a gente vê também como a inteligência artificial, que nos traz tanta insegurança e tanto medo, pode ser usada para o bem, né? Eu acho que essa na verdade, é uma pauta muito repetida principalmente pelos líderes acadêmicos que estão ligados à inteligência artificial, que ficam se questionando, né? Por que a gente está tentando criar a AGI, né, Artificial General Intelligence, ou a superinteligência, que é algo que a gente de fato não sabe como vai controlar, como vai dominar, se ainda existem tantos campos férteis para a gente desenvolver inteligência artificial para o bem, né? Acho que a ciência, a saúde, sem dúvida nenhuma, é um desses campos, né? Em que a gente deveria estar, talvez, dedicando mais talentos, mais recursos para poder desenvolver coisas como essas, que acho que realmente vão salvar vidas e mudar aí o destino da humanidade. Com certeza. Eu compartilho com você todo esse otimismo, né? E acho que essas tecnologias realmente fazem a diferença. E é até legal, galera, assim, vocês podem ter uns links que a gente vai deixar e até se informar um pouco sobre isso, né, e sobre as possibilidades. Mas tem muitos projetos incríveis acontecendo, né, Dea? Até um que você estava comentando também, de enzimas que, de repente, ajudam a acabar, como, né, tornar plástico, materiais... Exato, né?
acabar com o plástico, né? Como que você pode acabar com o lixo, o que tem. Então, acho que no fundo… Ajudar a decompor esses materiais que a gente não tem hoje uma solução escalável, né? Para essa quantidade de lixo, por exemplo, nos oceanos. Então, essas tecnologias, elas têm muitas aplicações urgentes, necessárias e extremamente positivas, né? Então, a gente não deve nunca vilanizar uma tecnologia inteira, né? E sim os usos que às vezes a gente dá a elas, né? Então, acho que essa é a grande questão hoje com inteligência artificial. Tem um monte de coisas, né, de questões urgentes esperando para serem solucionadas, mas a gente… Aparentemente, os grandes cérebros estão usando essa tecnologia para outras coisas, né? Então, a gente precisa realmente reorganizar as prioridades aí. Mas eu acho que sim e não, né? O Google, por exemplo, que já é uma empresa que eu admiro bastante, né? Tem esse projeto gigante de AlphaFold, né? Tem coisas… Quer dizer, muitas das grandes mentes também estão trabalhando para coisas positivas. Óbvio que tem uma discussão enorme de quem vai ter acesso a isso, né? Assim, a hora que você olha o mundo inteiro e vê que a quantidade de criança que, né, morre de diarreia, entendeu? E morre de coisas básicas. Acho que tem muito trabalho para ser feito, é óbvio, mas muita coisa boa pode acontecer. E do ponto de vista de riscos, você pensar em tecnologias que ajudam a simular nessa ideia, né, meio de digital twin e de coisas assim, mas que te ajudam a entender os impactos e como você pode usar e o avanço que isso tem do ponto de vista de tempo, ganho e possibilidades. Acho que tem muita coisa interessante que a gente vai ver uma parte, né? As próximas gerações, eu acho que vão ter um mundo com muitas soluções desse tipo. Bom, turma, esse foi o nosso duplo clique hoje. Você achou mais curto, Fê? Eu achei que a gente conseguiu falar 40 e tantos minutos, né? Acho que sim. E cobrimos a pauta. O mais importante foi isso, cobrimos a nossa pauta. A gente vai tentar ficar um pouco abaixo de 1 hora. Foi um feedback que a gente recebeu dos nossos ouvintes. Tentar ficar abaixo de 1 hora, ali na casa dos 45, 40, até 50 minutos. Então, a gente vai tentar. Não posso prometer, porque tem semanas que tem muita coisa acontecendo, né, Fê? Exatamente. Mas a gente está tentando deixar mais conciso, mais informação junta, mas também deem feedback, porque às vezes a gente acaba querendo falar mais rápido e deixa de talvez, né, dar um zoom out, de parar e explicar contexto. A gente está tentando chegar nesse equilíbrio para manter o lado super interessante, mas ser mais rápido. Dea, mais rápido, você vai achar tempo para mim nas próximas semanas, com as suas viagens todas? Agora, a gente desliga agora, faz agora fora do nosso podcast aqui uma ginástica de agendas para a gente poder já marcar os podcasts, porque eu estou embarcando para uma temporada, né? A gente chama de a Rota Europeia dos Festivais. A Rota dos Festivais Europeus. Tem primeiro o SXSW Londres, depois em seguida a Vivatech em Paris, depois Cannes Lions, e aí tem uma pausa, volto para o Brasil, e depois o último dessa temporada, que é o AI for Good em Genebra. Então são 4 festivais, todos na Europa. Então a gente está chamando de Rota dos Festivais Europeus mesmo, é uma sequência de festivais todos excelentes. E espero poder encaixar nossos horários lá e voltar com muita novidade para todo mundo. É maravilhoso. Por isso que eu falei que a Dea vai ter que achar tempo pra gente, entendeu? Eu só liberei a Dea semana passada porque era um tema pessoal. Eu falei, tudo bem, é férias, entendeu? Querida, talvez super eu obrigada. Esteja assim, com o nosso microfone poderoso, num lugar tão Cantinho silencioso. Do hotel. Eu vou ter que achar um lugar para gravar. Vai ser mais desafiador, eu acho que é arranjar um lugar. Mas beleza, a gente descola um estúdio também em algum lugar. Gente, super obrigada por acompanhar a gente mais um Duplo Clique e até semana que vem. Tchau, Dea. Beijo, tchau.